Oi, gente. Pois é, o relator especial da Organização dos Estados Americanos disse que Bolsonaro está agindo como Hugo Chávez no tocante à liberdade de imprensa, ou seja, diz defender a liberdade de imprensa, mas quando alguma coisa o incomoda, tem uma série de atitudes que ferem tratados internacionais. E eu vou tratar disso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras normalmente. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e se inscreva também nas nossas outras redes sociais ou considere nos apoiar no Apoia-se. Todos os links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Bem, o que é a Organização dos Estados Americanos? Aí eu vou trazer um pouquinho de história para a gente começar a nossa conversa. Ele é o mais antigo organismo regional do mundo. A sua origem remonta à primeira Conferência Internacional Americana, realizada em Washington, D.C., de outubro de 1889 a abril de 1890. Sim, do século XIX. Essa reunião resultou na criação da União Internacional das Repúblicas Americanas e começou a se tecer uma rede de disposições e instituições, dando início ao que ficaria conhecido como Sistema Interamericano, o mais antigo sistema institucional internacional. A OEA foi fundada em 1948 com a assinatura, em Bogotá, na Colômbia, da Carta da OEA, que entrou em vigor em dezembro de 1951. Posteriormente, a carta foi emendada pelo Protocolo de Buenos Aires, assinado em 1964, e que entrou em vigor em fevereiro de 1970 pelo Protocolo de Cartagena das Índias, assinado em 1985 e que entrou em vigor em 1988 pelo Protocolo de Manágua, e aí foi seguindo, né? A organização foi criada para alcançar nos Estados-membros, como estipula o artigo 1 da Carta, uma ordem de paz e justiça para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência. Hoje, a OEA congrega os 35 Estados independentes das Américas e constitui o principal fórum governamental, político, jurídico e social do hemisfério. Além disso, a organização concedeu o estatuto de observador permanente a 69 estados e à União Europeia. Para atingir seus objetivos mais importantes, a OEA baseia-se em seus princípios pilares, que são a democracia, direitos humanos, segurança e desenvolvimento. E, obviamente, o representante da OEA no Brasil, Edson Lanza, está fazendo várias críticas ao Bolsonaro. Vamos a elas. Quem é o Edson Lanza? Edson Lanza é um advogado uruguaio. Ele é relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. E ele diz: o presidente do Brasil, lamentavelmente, parece ter se esquecido da Constituição e de tratados internacionais sobre liberdade de expressão, dos quais o Brasil é signatário. Na verdade, Bolsonaro só sabe da Constituição aquilo que lhe interessa, porque ele diz respeito à Constituição em vários temas, não apenas na liberdade de expressão, mas em vários outros temas, no que tange as comunidades originárias da América, no que tange a questão de criminalização da apologia à tortura, coisa que ele já fez várias vezes, enfim. Então não chega a ser uma novidade. E aí ele falou para a BBC o seguinte: vejo com absoluta preocupação, disse Lanza de Washington, em entrevista à BBC News Brasil por telefone. E ele diz: ele adota uma lógica que lamentavelmente antes seguiam os presidentes como Hugo Chávez, da Venezuela, e Rafael Correa. Bolsonaro foi eleito com um discurso de liberdade de expressão e imprensa, mas o abandona rapidamente quando algo o incomoda. Não vejo diferença em relação ao comportamento de Chávez e Correa na América Latina. Segundo Lanza, ao fazer referências irônicas à orientação sexual do jornalista responsável pela série de reportagens sobre supostos diálogos entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e os procuradores da República, Bolsonaro faz um ataque discriminatório e incita um comportamento de perseguição ao jornalista e à imprensa. O trabalho do presidente é prevenir riscos, não aumentá-los, diz Lanza. Esse é um discurso realmente perigoso que desagrada e gera novas expressões de ódio. O direito à liberdade de expressão não permite que se desobedeça direitos fundamentais para se extremar a polarização, especialmente às custas de um grupo que historicamente é discriminado, os homossexuais. O discurso dele é duríssimo contra Bolsonaro. E Bolsonaro começa a irritar
Ele já desagradou o Emmanuel Macron lá na França, ele já desagradou a Angela Merkel, ele vai desagradando várias figuras internacionais e agora organizações internacionais começam a ficar preocupadas porque um presidente tem poderes com seu discurso, né? Então o Lanza já começa aqui a trazer críticas muito, muito duras, né? Sobre a liberdade de expressão, o Lanza diz o seguinte: há uma ignorância aí como funciona justamente a liberdade de expressão. Isso não é novo. Imagine se os papéis do Pentágono da década de 1970, sobre a guerra do Vietnã não tivessem sido tornados conhecidos, se os jornalistas que os divulgassem não tivessem recebido a proteção da Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso é protegido por leis e acordos internacionais. Um jornalista publicar algo obtido ilegalmente, mas que tem interesse público, como este é o caso, não pode ser criminalizado e não ameaça a segurança nacional. Infelizmente, aqui no Brasil, muita gente desconhece que um jornalista pode sim publicar algo que tenha sido obtido ilegalmente e ele não pode ser preso ou criminalizado por isso, desde que ele não seja parte do processo de obtenção ilegal. Ou seja, se o jornalista não pagou e não incentivou a uma atividade ilegal, ele pode pegar qualquer material que seja entregue para ele, analisar a sua veracidade e, caso entenda que é do interesse público, publicar esse material na íntegra, de forma selecionada, editada, do jeito que ele quiser. Quando eu digo editar, selecionar as partes, não modificar, obviamente, o material, que isso sim seria ilegal. Mas sendo material verdadeiro, ele tem todo o direito de publicar um material de origem ilícita. E é exatamente isso que garantiu os chamados Pentagon Papers, né? Inclusive, a reportagem que eu estou lendo aqui e trazendo detalhes, diz exatamente isso. Ele se refere aos Pentagon Papers, um extenso documento trazido pelo Daniel Ellsberg, né, que trabalhava na RAND, a corporação RAND. É uma história fantástica, né? É um extenso documento secreto de páginas do Departamento de Defesa americano que mostrava que os Estados Unidos não cumpriam acordos na guerra do Vietnã e expandiram seus ataques enquanto informavam a opinião pública justamente o contrário. Os papéis haviam sido furtados por um ex-funcionário do Pentágono e o então presidente Richard Nixon tentou impor censura prévia aos jornais New York Times e Washington Post que receberam os documentos. Por 6 votos a 3, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em 1971 que a restrição era inconstitucional. Somente uma imprensa livre e sem restrições pode efetivamente expor enganos no governo, disse então o juiz da Suprema Corte, Hugo Black. Né? Pois é, e aí ele lembra o caso do Wikileaks e uma série de outros casos, né? Então, o que Bolsonaro está fazendo fere uma legislação internacional. Tem um artigo 13 aqui da Convenção Americana de Direitos Humanos que aponta, olha só, não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como abuso de controles oficiais ou particulares de papel da imprensa, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. Entenderam? É proibido fazer isso. E por que é proibido? Porque o Estado ainda tem muito poder, e se o Estado pudesse fazer isso, esse tipo de censura, a população ficaria sem saber informações de interesse público. E é justamente o papel da imprensa trazer essas informações. Percebam que a atitude de Moro em querer que os documentos sejam destruídos é o primeiro passo para depois perseguir o The Intercept e impedir que a população tenha acesso a esses documentos e impedir que seja verificado se os documentos são verdadeiros, porque o Moro vai sempre dizer que não reconhece a autenticidade dos documentos para não ter que responder pelo seu conteúdo, não é? O texto ainda diz que a lei deve proibir toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade ou ao crime ou à violência. A referência ao casamento de Greenwald com o deputado David Miranda e aos filhos adotados pelo casal fere esse último ponto. E é lógico, Bolsonaro, ao dizer que ele foi malandro ao se casar com David Miranda, cria um clima de perseguição ao casal, o que é incitar o ódio aos homoafetivos. É uma incitação de ódio e a incitação à discriminação. Isso fere leis internacionais, isso é um absurdo e não pode ser realizado.
Infelizmente, essas organizações não têm o poder de fazer nada a curto prazo contra Bolsonaro, a verdade é essa. Mas o acúmulo de críticas e o fortalecimento dessas críticas pode sim enfraquecer o governo e enfraquecer essas práticas. Por isso é muito salutar, é muito elogiável a atuação do Edson Lanza e de outras pessoas de organizações internacionais que têm criticado tão duramente Bolsonaro por causa disso. Mas não pense que Bolsonaro vai parar. Bolsonaro recentemente disse, em relação ao presidente da OAB, que ele sabe aonde o destino do pai dele. Né? O pai dele que foi uma pessoa que lutou contra a ditadura militar. O que é uma demonstração de um golpe baixo, uma coisa horrorosa que o Bolsonaro fez de atacar dessa forma uma pessoa que o criticou. Não é? Então, não pense que o Bolsonaro fez a carreira dele toda sendo e agindo dessa forma. Não são críticas como essas que vão pará-lo. Mas, se nós conseguimos demonstrar para as pessoas o quão grave essas críticas são, para os indecisos, para o apoio soft a Bolsonaro, esse tipo de ideia pode começar a perder apoio dentro da sociedade. E isso é fundamental. Esse é parte do nosso papel aqui no YouTube, gente. A gente tem que explicar para as pessoas a gravidade disso e, inclusive, elogiar e comemorar que existem pessoas como o Edson Lanza que estão fazendo isso, né? Que estão criticando. Sejam pessoas brasileiras, sejam pessoas de outras nacionalidades que atuam em organizações de importância, como é o caso da OEA. Então eu queria trazer para vocês isso e dizer para vocês não esmorecerem, para vocês não se deprimirem, para vocês pensarem o seguinte: nós não estamos sozinhos, não só aqui no Brasil, como no mundo. Existem muitos valores fundamentais da liberdade de imprensa, do respeito aos direitos humanos, que são defendidos por várias organizações e pessoas espalhadas pelo planeta inteiro. Isso significa que nós temos uma luta compartilhada com o mundo. E sim, estamos passando por um momento difícil, mas o fato de termos aliados e o fato de termos essa rede internacional de pessoas que podem lutar e combater essas ideias e a propagação delas e a sua efetividade, significa que, vamos poder frear o seu impacto mais agressivo no nosso próprio país, e 2, podemos no futuro caminhar para reverter esse caminho que fere a liberdade de expressão e que fere tratados internacionais. Então, eu quero começar a dizer para vocês que, na crítica ao otimismo da prática, não pensem que ao criticar o Bolsonaro nós devemos simplesmente nos deprimir. Não é? A prática de realizar a crítica, de realizar a luta, seja em redes sociais, seja nas ruas, seja onde for, seja no sindicato, no partido, onde quer que seja, ela deve manter a gente otimista de construção de um futuro melhor. Assim dizia Gramsci, né? O pessimismo da razão e o otimismo da prática. E talvez por isso que a direita tenha tanto temor de Gramsci, porque ele era um intelectual que ajudava a classe trabalhadora a se organizar, a pensar e a lutar de forma mais potente. E por isso que ele teve que ser silenciado, como ele foi por Mussolini, que ficou preso quase até morrer. Não é? Então foi solto apenas para falecer fora da cadeia, fora do cárcere. Então eu quero dizer para vocês que nós vivemos um momento diferente, não temos uma ditadura aqui, fascista ainda não, mas sim, temos uma democracia iliberal, temos um regime atacado, temos um regime autoritário, oligárquico. A nossa frágil democracia está sendo profundamente atacada e nós não vivemos uma democracia plena, substantiva, não. O que nós vivemos é um regime híbrido, que tem muito autoritarismo nele. E por isso, a luta na direção de uma democracia plena precisa ser permanente, porque não é o que nós vivemos agora. E essa distinção é fundamental. Nós nem estamos na ditadura, como vivemos a ditadura militar nos anos 60 e nos anos 70 e nos anos 80, em parte dos anos 80, e nós nem estamos em um regime de democracia plena. Nós vivemos uma democracia iliberal, ou uma república oligárquica,
O nome é menos importante do que saber que nós vivemos um regime com vários limites em sua democracia. E a luta pela democracia e pela democratização da política e do espaço de trabalho tem que ser uma luta constante nossa aqui. Era esse o recado de hoje. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. E se você gostar muito do canal, se inscreva nas nossas outras redes sociais e pense até se tornar um apoiador. Você pode se tornar um apoiador por R$1 por mês e ajudar a gente aqui no canal. E com R$6 você já consegue participar do nosso grupo do WhatsApp, que pode inclusive opinar na pauta que a gente deve desenvolver e uma série de outras questões do desenvolvimento do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.